Ei, seres, como é que vocês estão? A gente vai continuar fazendo a leitura dos narcóticos do livro do N.A. Narcóticos Anônimos formou-se em julho de 1953 com a primeira reunião no sul da Califórnia. A Irmandade cresceu desordenadamente, mas logo se espalhou por várias partes dos Estados Unidos. Ficou evidente, desde o início, a necessidade de um livro sobre a recuperação para ajudar a fortalecer a Irmandade. Em 1962, foi publicado o Livreto Branco, Narcóticos Anônimos, mas a Irmandade ainda continha pouca estrutura, e os anos 60 foram um período de luta. O número de membros cresceu rapidamente por um tempo e em seguida começou a diminuir. Logo, ficou a clara necessidade de um direcionamento mais específico. N.A. demonstrou sua maturidade em 1972, quando foi aberto em Los Angeles um escritório mundial de serviço, World Service Office, WSO. O WSO trouxe a unidade necessária e o senso de propósito para a Irmandade. A abertura do WSO estabilizou o crescimento da Irmandade. Hoje, há adictos em recuperação em milhares de reuniões por todos os Estados Unidos e por muitos outros países. O Escritório Mundial de Serviço hoje serve verdadeiramente a uma Irmandade Mundial. Narcóticos Anônimos, há muito, reconhecia a necessidade de um texto básico, completo sobre a adicção, um livro sobre adictos, por adictos e para adictos. Este esforço foi efetivado depois da formação do WSO, com a publicação do The N.A. Tree, a árvore de a árvore, não sei como pronunciar certo, a árvore de N.A., um folheto sobre o serviço. Este folheto foi o manual de serviço original da Irmandade. Foi seguido por outros mais abrangentes até o atual NA Service Manual, Manual de Serviço de NA. O manual esboçava uma estrutura de serviço que incluía uma Conferência Mundial de Serviço, o World Service Conference. A WSC, por sua vez, incluía um comitê de literatura. Com o incentivo do WSO de vários membros do quadro de custódios e da conferência, o trabalho começou. O Comitê da Literatura de WSC foi se desenvolvendo à medida que foi se generalizando. O apelo por literatura, particularmente, foi um texto abrangente. Em outubro de 1979, realizou-se em Wichita, Kansas, a primeira Conferência Mundial de Literatura, World Literature Conference, a segunda por conferências em Lincoln, Nebraska, Memphis, Tennessee, Santa Mônica, Califórnia, Warren, Ohio, Miami e Flórida. O subcomitê de literatura da WSC, trabalhando tanto em conferência como individualmente, reuniu centenas de páginas de material de membros e de grupos de toda a Irmandade. Este material foi trabalhosamente catalogado, editado, montado, desmembrado e remontado. Dezenas de representantes das áreas e regiões, trabalhando com o Comitê de Literatura, dedicaram milhares de horas na produção do trabalho aqui apresentado. Porém, o mais importante é que aqueles membros procuram conscientemente assegurar um texto da consciência de grupo. Mantendo o espírito de anonimato, nós, o Subcomitê de Literatura da WSC, sentimos que é apropriado expressar a nossa especial gratidão e apreço à Irmandade como um todo, e especialmente aos muitos que contribuíram com o material para a inclusão no livro. Sentimos que este livro é uma síntese da consciência coletiva do grupo da Irmandade e que em cada ideia apresentada está, de uma forma ou de outra, incluída neste trabalho. A intenção deste volume é ser um livro-texto para todo adicto em busca da recuperação. Como adictos, conhecemos a dor da adicção, mas também conhecemos a alegria da recuperação. Encontramos na Irmandade de Narcóticos Anônimos, Acreditamos que chegou a hora de compartilharmos por escrito a nossa recuperação com todos os que desejam o que nós encontramos. Assim, este livro é dedicado a informar a todo adicto que,
Só por hoje você não tem que usar nunca mais. Portanto, agradecidos por essa recuperação, dedicamos o nosso livro de NA ao amoroso serviço do poder superior, que através do desenvolvimento de um contato consciente com Deus, nenhum adicto buscando a recuperação precise morrer sem chance de encontrar melhor maneira de viver. Com gratidão e serviço amoroso, seus servidores de confiança, o Subcomitê de Literatura, a Conferência Mundial de Serviço e os Narcóticos Anônimos. Não podemos modificar a natureza do adicto ou da adicção. Podemos ajudar a modificar a velha mentira que uma vez o drogado é sempre um drogado, esforçando-nos para tornar a recuperação cada vez mais acessível. Deus ajude-nos a lembrar desta diferença. Vamos para a introdução. Acho que eu vou. Tá aqui. Já, dá assim, tá bom. Este livro é a experiência compartilhada da Irmandade de Narcóticos Anônimos. Nós lhe desejamos boas-vindas à literatura deste texto, na esperança de que a sua escolha seja compartilhar conosco a vida que encontramos. Não encontramos de modo algum cura para a adicção. Oferecemos somente um plano comprovado para a recuperação diária. Em NA, nós seguimos um programa adaptado de Alcoólicos Anônimos. Mais de 1 milhão de pessoas se recuperaram em AA, a maioria delas tão desesperançadas em sua adicção do álcool quanto às drogas. Somos gratos à Irmandade AA por nos mostrar o caminho para uma vida nova. Também tem um grupo chamado Sereia, que é o Centro de Recuperação da Alcoólatra, do qual meu pai participou. Hoje aqui em Araguari nós não temos mais uma unidade dele, mas também é um grupo que ajuda o pessoal que tem problema com álcool. Os 12 passos de Narcóticos Anônimos, conforme adaptamos de AA, são a base do nosso programa de recuperação. Apenas ampliamos a sua perspectiva. Seguimos o mesmo caminho com uma única exceção. Nossa identificação como adictos inclui toda e qualquer substância que modifique o humor ou altere a mente. Alcoolismo é um termo limitado demais para nós. Nosso problema não é uma substância específica, é uma doença chamada adicção. Acreditamos que, como Irmandade, fomos guiados por uma consciência maior e somos gratos pela orientação que nos possibilitou a construir a partir de um programa comprovado de recuperação. Chegamos a Narcóticos Anônimos por vários meios e acreditamos que o nosso denominador comum seja o fracasso em chegar a bom termo com a nossa adicção. Devido à variedade de adictos que se encontram na nossa Irmandade, abordamos a solução contida neste livro em termos gerais. Rezamos para termos sido profundos e conscienciosos, para que todo adicto leia este livro e encontre, e a partir de agora ouça, encontre o que nós encontramos. Baseados na nossa experiência, acreditamos que todo adicto, incluindo o adicto em potencial, sofre de uma doença incurável de corpo, mente e espírito. Estávamos nas garras de um dilema desesperador, cuja solução é espiritual por natureza. Portanto, esse livro tratará de assuntos espirituais. Não somos uma organização religiosa. Nosso programa é um conjunto de princípios espirituais, dos quais, através, nós estamos nos recuperando de um aparente estado desesperador de mente e corpo. Ao longo da compilação desse trabalho, rezamos: Deus, conceda-nos a sabedoria para escrevermos de acordo com seus divinos preceitos, para ler também. Inspire em nós um sentido do seu propósito, faça-nos servidores da sua vontade e conceda-nos um laço de abnegação para que essa seja verdadeiramente a sua obra, não a nossa, para que nenhum adicto em nenhum lugar precise morrer dos horrores da adicção. Tudo o que acontece no decorrer do serviço de NA tem que ser motivado pelo desejo de levar a mensagem de recuperação como maior êxito ao adicto que ainda sofre. Começamos esse trabalho por esse motivo. Temos que nos lembrar sempre, como membros individuais, grupos e comitês de serviço, que não estamos nunca e nem deveremos estar em competições ou em competição uns com os outros. Trabalhamos separadamente em conjunto para ajudar recentemente o que disputa, para ajudar o recém-chegado e para o nosso bem comum. Aprendemos dolorosamente que disputa interna aleja nossa irmandade, impede-nos de prover os serviços necessários do crescimento.
Nossa esperança é a de que este livro ajude o adicto que sofre a encontrar a solução que nós encontramos. O nosso propósito é continuarmos limpos só por hoje e levar a mensagem de recuperação. Vai fazer um ano. Nosso programa Narcóticos Anônimos. Muitos livros têm sido escritos sobre a natureza da adicção. Este livro especialmente da natureza da recuperação. Se você for um adicto e tiver encontrado este livro, por favor, dê uma chance a você mesmo e leia-o. Se você for um adicto e tiver encontrado este vídeo, dê uma chance a você mesmo e ouça-o. Capítulo 1. Quem é um adicto? A maioria de nós não precisa pensar duas vezes sobre a pergunta. Nós sabemos. Toda a nossa vida e nossos pensamentos estavam centrados em drogas de uma forma ou de outra, obtendo, usando, encontrando maneiras e meios de conseguir mais. Vivíamos para usar e usávamos para viver. Resumindo, o adicto é um homem ou uma mulher cuja vida é controlada pelas drogas. Estamos nas garras de uma doença contínua e progressiva, que termina sempre da mesma maneira: prisões, instituições e morte. Aqueles de nós encontram o programa Narcóticos Anônimos e não precisam pensar duas vezes sobre a pergunta: quem é um adicto? Nós sabemos, a nossa experiência é a seguinte: como somos adictos, o uso de qualquer substância que altere a nossa mente ou o humor provoca um problema em qualquer área da vida. A adicção é uma doença que envolve mais do que o uso de drogas. Alguns de nós acreditam que a nossa doença já estava presente muito antes de termos usado pela primeira vez. A maioria de nós não se considerava adicta antes de chegar ao programa de Narcóticos Anônimos. A informação de que dispunhamos provinha de pessoas mal informadas. Pensávamos que estaria tudo bem, enquanto conseguíssemos parar de usar por um tempo. Focávamos no parar de usar e não o uso. À medida em que a nossa adicção progredia, pensávamos cada vez menos em parar. Somente em desespero nós perguntávamos: será que são as drogas? Não escolhemos nos tornar adictos. Sofremos de uma doença que se manifesta de maneiras antissociais, tornando difícil a detecção, o diagnóstico e o tratamento. Nossa doença nos isolava das pessoas, exceto quando estávamos buscando, usando e procurando maneiras e meios de conseguir mais. Hostis, ressentidos, egocêntricos, egoístas, nos isolávamos do mundo exterior. Qualquer coisa que não fosse completamente familiar se tornava estranha e perigosa. O nosso mundo se estreitava e o isolamento passou a ser nossa vida. Usávamos para sobreviver. Era a única maneira de viver que conhecíamos. Alguns de nós usavam e abusavam das drogas. E mesmo assim, não se consideravam adictos. Apesar de tudo, continuavam dizendo: eu consigo controlar. As nossas concepções erradas sobre a natureza da adicção incluíam visões de violência, crime nas ruas, agulhas sujas e prisões. Quando a nossa adicção era tratada como crime ou deficiência moral, nós nos rebelávamos e éramos confinados, ainda mais ao nosso isolamento. Algumas ondas eram boas, mas as coisas que acabávamos tendo para ter que fazer continuar usando refletiam desespero. Tínhamos caído nas garras da nossa doença. Éramos obrigados a sobreviver como podíamos. Manipulamos pessoas, tentamos controlar tudo à nossa volta. Mentimos, roubamos, trapaceamos, nos vendemos. Tínhamos que conseguir as drogas, não importava o preço. O fracasso e o medo começaram a invadir nossas vidas. Um aspecto de nossa adicção era a incapacidade de lidar com a vida como ela é. Experimentávamos drogas e combinações de drogas, tentando lidar com um mundo aparentemente hostil. Sonhávamos encontrar uma fórmula mágica que resolvesse o nosso maior problema, nós mesmos. A verdade é que não conseguíamos ter êxito usando qualquer substância que alterasse nossa mente ou modificasse nosso humor, inclusive maconha e álcool. As drogas haviam deixado de nos fazer sentir bem. Às vezes, defendíamos nossa adicção e justificávamos o nosso direito de usar, principalmente com prescrição médica. Sentíamos o orgulho do comportamento, às vezes ilegal e quase sempre bizarro, que era típico do nosso uso. Esquecíamos dos momentos que ficávamos sozinhos, nos consumindo em medo e autopiedade. Caímos num padrão de pensamento seletivo. Só nos lembrávamos das boas experiências com drogas. Justificávamos e racionalizávamos as coisas que fazíamos para não sofrer ou enlouquecer. Ignorávamos os momentos em que a vida parecia um pesadelo.
Evitávamos a realidade da nossa dicção. As funções mentais e emocionais mais elevadas, como a consciência e a capacidade de amar, foram fortemente afetadas por nosso uso de drogas. Nossa habilidade de viver ficou reduzida ao nível animal. Nosso espírito estava em pedaços. Tínhamos perdido a capacidade de nos sentirmos humanos. Parece exagero, mas muitos de nós chegamos a ficar nesse estado. Estávamos constantemente em busca da resposta. Aquela pessoa, aquele lugar, aquela coisa queria resolver tudo. Falta-nos capacidade para lidar com o dia a dia. À medida que nossa dicção progredia, muitos de nós se viram enfrentando e saindo das instituições. Essas experiências mostravam que havia algo de errado em nossas vidas. Queríamos uma saída fácil. Alguns de nós pensaram em suicídio. Nossas tentativas eram geralmente ineficazes e só contribuíam para que nos sentíssemos ainda mais inúteis. Estávamos presos à ilusão do si, do mas e da última vez. Quando procurávamos ajuda, queríamos apenas a ausência da dor. Várias vezes, recuperamos nossa saúde física apenas para perdê-la de novo com o uso. O nosso histórico mostra que é impossível usarmos com êxito. Não importa o quanto pareça estar sob controle, o uso de drogas sempre acaba nos subjugando. Assim como outras doenças incuráveis, a adicção pode ser detida. Entendemos que não é uma vergonha ser um adicto, desde que aceitemos honestamente o nosso dilema e comecemos a agir positivamente. Estamos dispostos a admitir sem reservas que somos alérgicos a drogas. O bom senso nos diz que seria insanidade voltarmos à frente da nossa alergia. Nossa experiência indica que a medicina não pode curar nossa doença, mas nós podemos. A medicina dessa doença está dentro de nós. Ela é muito difícil e nós não curamos tudo de uma vez, não. Mas ela está dentro da gente. Assumir-se adicto é, inclusive, saber que é vulnerável ainda a alguns vícios e que não conseguiu superá-los. Mas um de cada vez, galera. Dá pra você chegar lá e arrancar os matos tudo de uma vez, não. Mas dá pra você ir tirando a bolsa até você conseguir limpar tudo. E fazer as suas escolhas. E não deixar que elas façam você. Vamos lá. Nossa experiência indica que a medicina não pode curar nossa doença. Embora a tolerância física e mental influa, muitas drogas não necessitam de um longo período para desencadearem reações alérgicas. O que faz de nós adictos é a nossa reação às drogas e não a quantidade que usamos. Muitos de nós não pensávamos em ter um problema com as drogas até elas nos faltarem. Mesmo quando os outros nos diziam que tínhamos um problema, estávamos convencidos de que nós estávamos certos e o mundo errado. Usávamos essa crença para justificar o nosso comportamento autodestrutivo. Desenvolvemos um ponto de vista que nos permitia continuar na nossa dicção, sem nos preocuparmos com o nosso próprio bem-estar ou o bem-estar dos outros. Muito antes de conseguirmos admitir a qualquer pessoa, começamos a sentir que as drogas estavam nos matando. Percebemos que se tentássemos parar de usar, não conseguiríamos. Suspeitávamos que havíamos perdido o controle sobre as drogas e que não tínhamos força nenhuma para parar, e a gente não podia contar para ninguém. Porque senão ia estar derrotado. Porque a gente falou que dava conta de parar quando a gente queria, quando a gente quisesse. Nossa senhora, o Pascoal revirou se ele estiver morto. Se ele estiver vivo, agora coçou a cabeça dele. Né? Então, é bem isso. Certas coisas aconteceram com a continuidade do nosso uso. Ficamos acostumados ao estado mental que é comum para adictos. Esquecemos como era antes de termos começado a usar. Nos esquecemos dos comportamentos sociais. Adquirimos hábitos estranhos e maneiríssimos. Esquecemos como se trabalha, esquecemos como se brinca, esquecemos como expressar e demonstrar interesse pelos outros. Esquecemos como era sentir. Quando usávamos, vivíamos em outro mundo. Experimentávamos apenas choques periódicos de realidade e autoconsciência. Parecia que não éramos uma pessoa, mas pelo menos duas, o médico e o monstro. Vivíamos desatinados e tentávamos recompor nossas vidas antes do próximo desatino. Às vezes conseguíamos fazê-lo muito bem, mas depois se tornou cada vez menos importante e mais impraticável. Por fim, o médico morreu e o monstro sumiu. Existem algumas coisas que cada um de nós nunca fez. Podemos deixar que sirvam de desculpa para voltar a usar. Aliás, existem algumas, perdão, gente, eu vou voltar aqui que eu dei uma perdida bruta. Existem algumas coisas de cada um
que cada um de nós nunca fez. Não podemos deixar que sirvam de desculpa para voltar a usar. Alguns de nós se sentem sós devido às diferenças de relação a outros membros. Esse sentimento torna difícil abandonar antigas ligações e velhos hábitos. Todos nós temos diferentes graus de tolerância à dor. Alguns adictos precisam ir aos extremos maiores que os outros. Alguns de nós acharam suficiente perceber que estavam usando drogas com muita frequência e que isso estava afetando sua vida diária. No início, usávamos de um modo que parecia social, ou pelo menos controlável. Havia poucos indícios do desastre que o futuro nos reservava. Em algum momento, nosso uso se tornou incontrolável e antissocial. Isso começou quando as coisas corriam bem e nós nos encontrávamos em situações que nos permitiam usar com frequência. Geralmente era o fim dos bons tempos. Talvez tenhamos tentado moderar, substituir ou até mesmo parar de usar, mas passamos de uma fase de sucesso e bem-estar com drogas para uma completa falência espiritual, mental e emocional. Esse ritmo de decadência varia de adicto para adicto. Independente de levar anos ou dias, o caminho é sempre descente. Aqueles de nós que não morrem da doença vão para a prisão, instituições psiquiátricas ou para completa desmoralização à medida que a doença progride. As drogas haviam nos dado a sensação de que poderíamos controlar qualquer situação que surgisse, mas percebemos que o uso das drogas era o grande responsável por algum dos nossos piores apuros. Alguns de nós podem passar o resto da vida numa prisão por um crime relacionado a drogas. Tivemos que chegar ao nosso fundo do poço antes de estarmos dispostos a parar. Nós nos sentimos por fim motivados a curar a ajuda do último estágio da nossa adicção. Neste ponto, foi mais fácil ver a destruição, desastre e desilusão do nosso uso. Era mais difícil chegar à nossa adicção quando os problemas saltavam aos nossos olhos. Alguns de nós começaram a ver efeitos da adicção nas pessoas mais próximas. Dependíamos muito delas para nos carregar pela vida. Sentíamos raiva, frustração e mágoa quando elas encontravam outros interesses, amigos e pessoas queridas. Tínhamos remorso do passado, pavor do futuro, e o presente não era nada animador. Após anos de busca, nós nos sentíamos mais infelizes e menos satisfeitos de que tudo começou. Nossa adicção tinha nos escravizado. Éramos prisioneiros da nossa própria mente e condenados pela nossa própria culpa. Abandonamos a esperança de algum dia parar de usar drogas. Nossas tentativas de nos manter sempre limpos falhavam. Nós nos causávamos dor e aflição. Aliás, falhavam nos causando dor e aflição. Perdão, fui pensar em outra coisa que deu merda. Como adictos, temos uma doença incurável chamada adicção. A doença é crônica, progressiva e fatal. Porém, é uma doença tratável. Sentimos que a pergunta "sou um adicto?" deve ser respondida individualmente. Não damos importância imediata a como contraímos a doença. O que nos interessa é a recuperação. Começamos a tratar a nossa adicção não usando. Muitos de nós procuram respostas, mas fracassam em encontrar qualquer solução adequada, até que nos encontremos uns aos outros. Ao nos identificarmos como adictos, a ajuda se torna possível. Podemos ver um pouco de nós mesmos em cada adicto e ver um pouco deles em nós. Tal compreensão permite que ajudemos uns aos outros. Nosso futuro parecia sem perspectiva até que reencontramos adictos limpos, dispostos a partilhar conosco. A negação da nossa adicção nos manteve doentes. Mas a nossa honesta admissão da adicção nos possibilitou parar de usar. Os companheiros de narcóticos anônimos nos disseram que eram adictos em recuperação, que tinham aprendido a viver sem drogas. Se eles conseguiram, nós podemos conseguir. As únicas alternativas à recuperação são prisões, instituições, deserção e morte. Infelizmente, a nossa doença nos faz negar a nossa adicção. Se você é um adicto, pode encontrar uma nova maneira de viver através do programa DNA ou através de alguma coisa que te traga vida, viu? Isso é um entre parênteses. Viemos a ser muito gratos no andamento da nossa recuperação. Através da abstinência e da prática dos 12 passos de Narcóticos Anônimos, as nossas vidas se tornaram úteis. É uma base muito boa esse livro. Percebemos que nunca estaremos curados e que carregamos a doença dentro de nós pelo resto das nossas vidas. Temos uma doença, mas nós realmente nos recuperamos. A cada dia nos é concedida uma nova oportunidade. Estamos convencidos que para nós só existe uma maneira de viver, o caminho de NA.
Capítulo 2. Como é um programa de narcóticos anônimos? NA é uma irmandade ou uma sociedade sem fins lucrativos de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Somos adictos em recuperação que nos reunimos regularmente para ajudarmos uns aos outros a nos mantermos limpos. Este é um programa de total abstinência de todas as drogas. Há somente um requisito para ser membro: o desejo de parar de usar. Sugerimos que você mantenha a mente aberta e dê a si mesmo uma oportunidade. Nosso programa é um conjunto de princípios escritos de uma maneira tão simples que podemos segui-los nas nossas vidas diárias. O mais importante é que eles funcionam. NA não tem subterfúgios. Não somos filiados a nenhuma outra organização. Não temos matrículas, nem taxas, não há compromissos escritos, nem promessas de fazer a ninguém. Não estamos ligados a nenhum grupo político, religioso ou policial. Em nenhum momento estamos sob vigilância. Qualquer pessoa pode juntar-se a nós, independente da idade, raça, identidade sexual, crença, religião ou falta de religião. Não estamos interessados no que ou quanto você usou, nos quais eram seus contatos ou no que fez no passado, no quanto você tem ou deixa de ter. Só nos interessa o que você quer fazer a respeito do seu problema e como podemos ajudar. O recém-chegado é a pessoa mais importante em qualquer reunião, porque só dando podemos manter o que temos. Aprendemos com nossa experiência coletiva. Aqueles que continuam vindo regularmente às nossas reuniões mantêm-se limpos. Eu disse no outro vídeo que eu não participo mais das reuniões. Eu não tenho mais a frequência de participar, mas porque hoje eu tenho outros trabalhos e acaba que eu não participo mais. E também devido a outras coisas, mas não tem a ver com o programa, tem a ver comigo mesmo. Vamos voltar. Narcóticos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que estão aprendendo a viver sem as drogas. Somos uma sociedade sem fins lucrativos e não temos taxas de qualquer natureza. Cada um de nós já pagou o preço para ser membro. Já pagamos pelo direito à recuperação com nossa dor. Somos adictos que nos reunimos regularmente, sobrevivendo a todas as adversidades. Somos influenciados pela partilha honesta e escutamos nas histórias dos nossos companheiros a mensagem de recuperação. Percebemos que finalmente há uma esperança para nós. Usamos as ferramentas que funcionaram para os outros adictos em recuperação e que aprenderam a viver sem drogas em NA. Os 12 passos são ferramentas positivas que possibilitam nossa recuperação. Nosso propósito primordial é nos mantermos limpos e elevar a mensagem ao adicto que ainda sofre. Estamos reunidos pelo nosso problema comum, a adicção. Através das reuniões, falando e ajudando os outros adictos, somos capazes de nos mantermos limpos. O recém-chegado é a pessoa mais importante em qualquer reunião, porque só dando podemos manter o que temos. Nos Narcóticos Anônimos tem muitos anos de experiência. Narcóticos Anônimos tem muitos anos de experiência com literalmente centenas de milhares de adictos. Essa experiência direta em todas as fases da doença é uma recuperação, e da recuperação é de um valor terapêutico sem paralelo. Estamos aqui para compartilhar livremente com qualquer adicto que queira se recuperar. A nossa mensagem de recuperação se baseia na nossa experiência. Antes de chegarmos à Irmandade, nós nos esgotamos nas tentativas de usar com êxito e questionávamos o que estava errado conosco. Depois de chegarmos ao NA, nós encontramos entre um grupo muito especial de pessoas que haviam sofrido como nós encontrando recuperação. Encontramos esperança através das experiências partilhadas livremente. Se o programa funcionava para elas, funciona para nós. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de usar. Temos visto o programa de funcionar para qualquer adicto que honesta e sinceramente queira parar. Não temos que estar limpos quando chegamos aqui, mas depois que a primeira reunião sugerimos que os recém-chegados continuem voltando e que voltem limpos. Não temos que esperar uma overdose ou uma prisão para estar limpos. Aliás, não tem, para receber a ajuda de narcóticos. A adicção não é uma condição sem esperança para a qual não haja recuperação. Conhecemos adictos como nós que estão limpos. Observamos, escutamos e percebemos que eles encontraram uma maneira de viver e desfrutar da vida sem drogas. Não temos que nos acomodar às limitações do passado. Podemos examinar e reexaminar as nossas velhas ideias. Podemos melhorar constantemente as velhas ideias ou substituí-las por novas. Somos homens e mulheres que descobrimos e admitimos que somos imponentes perante nossa adicção. Quando usamos, perdemos. Quando descobrimos que não podemos viver com ou sem drogas,
poder, procuramos ajuda através do NA, em vez de prolongar o nosso sofrimento. O programa opera um milagre em nossas vidas. Nós nos tornamos pessoas diferentes, trabalhando os passos, mantendo a abstinência, ganhando diariamente um perdão temporário de nossas autoimpostas sentenças à prisão perpétua. Nós nos tornamos livres para viver. Queremos que o nosso local de recuperação seja um lugar seguro e livre de influências externas. Para a proteção da Irmandade, insistimos que nenhuma droga ou objeto relacionado sejam trazidos para a reunião. Nós nos sentimos totalmente livres para nos expressarmos dentro da Irmandade, porque não há nenhum envolvimento de ordem legal. Nossas reuniões têm uma atmosfera de empatia. De acordo com os princípios da recuperação, tentamos não nos julgar, estereotipar ou moralizar. Não somos recrutados e não custa nada para ser membro. Não oferece aconselhamento ou serviço de assistência social. Nossas reuniões são um processo de identificação, esperança e partilha. O coração de NA pulsa quando os adictos compartilham a sua recuperação. O que nós fazemos torna-se real quando nós o compartilhamos. Isso acontece em maior escala nas nossas reuniões regulares. Uma reunião acontece quando 2 ou mais adictos se encontram para se ajudarem mutualmente e manterem limpos. No início da reunião, lemos a literatura de NA que se encontra à disposição de todos. Algumas reuniões têm oradores, temas para discussão ou ambos. Reuniões fechadas são para adictos ou para quem pensa que possa ter problema com drogas. Nas reuniões abertas, é bem-vinda qualquer pessoa que queira conhecer nossa Irmandade. A atmosfera de recuperação é protegida pelas 12 tradições. Somos totalmente autossustentados através de contribuições voluntárias de nossos membros. Permanecemos não filiados, independente do local onde a reunião aconteça. As reuniões proporcionam um lugar para estarmos com companheiros adictos. Para se fazer uma reunião, só é preciso 2 adictos se interessando e compartilhando. Deixamos novas ideias fluírem dentro de nós, fazemos perguntas, partilhamos o que aprendemos sobre a vida sem drogas. Embora de início os princípios dos 12 passos possam parecer estranhos, o mais importante é que eles funcionam. Nosso programa é que uma maneira de viver, lendo a literatura de NA, indo a reuniões, trabalhando os passos, aprendendo o valor de princípios espirituais como rendição, humildade e serviço, descobrimos que nossas vidas melhoram continuamente. Se mantivermos a abstinência de substâncias químicas que alterem a mente ou modifiquem o humor, e se trabalharmos os 12 passos para sustentar nossa recuperação. Viver este programa nos dá um relacionamento com um poder maior do que nós, corrige defeitos e nos leva a ajudar os outros. Onde tem havido erro, o programa nos ensina o espírito do perdão. Muitos livros têm sido escritos sobre a natureza da adicção, mas este livro trata essencialmente da natureza da recuperação. Se você for um adicto, dá um grito. Brincando. E tiver encontrado este livro, por favor, dê uma chance a você mesmo e leia. Mas, novamente, se você for um adicto e tiver encontrado este vídeo, dê uma chance a você mesmo e ouça. Capítulo 3. Por que estamos aqui? Antes de chegar à Irmandade de NA, não podíamos controlar mais nossas vidas. Não podíamos viver e apreciar a vida como as outras pessoas. Tínhamos de ter algo diferente. Pensávamos ter encontrado isso nas drogas. Colocávamos o uso de drogas acima do bem-estar de nossa família, esposas, maridos e filhos. Tínhamos de ter drogas a qualquer preço. Causávamos grandes danos a muitas pessoas, mas principalmente a nós mesmos. Devido à inabilidade de aceitar responsabilidades pessoais, estávamos, na verdade, criando nossos próprios problemas. Parecíamos incapazes de encarar a vida como ela é. A maioria de nós percebeu que em nossa adicção estávamos lentamente cometendo suicídio. Mas a adicção é um inimigo tão traiçoeiro da vida que tinha perdido o poder de fazer qualquer coisa com relação a ela. Muitos de nós acabaram na prisão ou procuraram ajuda através da medicina, religião e psiquiatria. Nenhum destes métodos foi suficiente para nós. Nossa doença ressurgia, continuava progredindo até que em desespero buscamos ajuda em narcóticos anônimos. Depois de chegarmos ao NA, descobrimos que somos pessoas doentes. Sofremos de uma doença da qual não se conhece a cura, mas que pode ser detida de algum ponto e a recuperação então é possível.
Somos adictos em busca de recuperação. Usávamos drogas para encobrir nossos sentimentos e fazíamos o que fosse necessário para conseguir mais. Muitos de nós acordávamos passando mal, sem capacidade de ir trabalhar ou iam alterados para o trabalho. Muitos de nós roubaram para sustentar nosso hábito. Magoamos as pessoas que amávamos. Fazíamos tudo isso e dizíamos a nós mesmos: eu consigo controlar. Estávamos procurando uma saída. Não podíamos encarar a vida como ela é. No início, foi divertido usar. Para nós, o uso se tornou um hábito e finalmente foi necessário para sobreviver. A progressão da doença não era evidente para nós. Continuávamos no caminho da destruição sem saber para onde ele nos levava. Éramos adictos e não sabíamos. Através das drogas, tentávamos evitar a realidade, a dor e a angústia. Quando passava o efeito das drogas, percebíamos que ainda tínhamos os mesmos problemas e que estavam piorando. Procurávamos alívio, usando de novo e mais uma vez drogas e com mais frequência. Procuramos ajuda e não encontramos. Muitas vezes os médicos não compreendiam o nosso dilema. Eles tentavam nos ajudar com medicamentos. Nossos maridos, esposas, entes queridos nos deram o que tinham e se esgotaram, na esperança de que parássemos de usar ou melhorássemos. Tentamos substituir uma droga por outra, mas isso só prolongava a nossa dor. Tentamos sem sucesso limitar o uso e a quantidade social. Não existe adicto social. Alguns de nós procuram resposta através de igrejas, religiões ou cultos. Alguns procuram a cura através de mudanças geográficas. Culpávamos tudo ao nosso redor e as situações da vida pelos nossos problemas. Essa tentativa de curar nossos problemas através de mudança geográfica nos deu a oportunidade de tirar vantagem de outras pessoas. Alguns de nós procuraram aprovação através do sexo ou mudança de amigos. Este comportamento em busca de aprovação nos levou mais longe na nossa adicção. Alguns de nós tentaram casamento, divórcio ou deserção. Não conseguíamos escapar da nossa doença, independente do que tentássemos. Chegamos a um ponto em nossas vidas em que nos sentimos como se fôssemos uma causa perdida. Tínhamos pouco valor para a família, para os amigos ou no emprego. Muitos de nós que estavam desempregados e sem condições de se empregar. Qualquer forma de sucesso era estranha e assustadora. Não sabíamos o que fazer. À medida que o sentimento de autoobservação crescia, pensávamos usar mais e mais para mascarar nossos sentimentos. Estávamos doentes, cansados de dor e encrenca. Estávamos assustados e tentávamos fugir do nosso medo. Mas não importava o quanto corrêssemos, sempre levávamos o medo conosco. Estávamos desesperançosos, inúteis e perdidos. O fracasso tinha se tornado nossa maneira de viver e a autoestima já não existia. Talvez o sentimento mais doloroso de todos fosse o desespero. O isolamento e a negação da nossa adicção nos mantiveram nesse caminho decadente. Qualquer esperança de melhora desapareceu. Desamparo, vazio e medo tornaram-se nossa maneira de viver. Éramos um fracasso completo. Na realidade, precisávamos de uma mudança de personalidade. Tornou-se necessária uma mudança dos padrões de vida autodestrutivo. Quando mentimos, trapaceamos, roubamos, nós nos degradávamos diante dos nossos próprios olhos. Já bastava de autodestruição. Vivemos a nossa impotência. Chegamos ao fundo do poço e nos prontificamos a pedir ajuda. Estávamos buscando uma resposta quando entendemos a mão e encontramos Narcóticos Anônimos. Viemos à nossa primeira reunião de NA derrotados e não sabíamos o que esperar. Depois de assistirmos uma ou várias reuniões, começamos a sentir que as pessoas se interessavam e queriam nos ajudar. Embora nossas mentes nos dissessem que não conseguiríamos, as pessoas na Irmandade nos deram esperança, insistindo que poderíamos nos recuperar. Descobrimos que não importavam quais fossem os nossos pensamentos ou ações. No passado, outros já haviam sentido e feito o mesmo. Entre outros companheiros adictos, compreendemos que não estávamos sozinhos. Recuperação é o que acontece nas nossas reuniões. Nossas vidas estão em jogo. Descobrimos que ao colocarmos a recuperação em primeiro lugar, o programa funciona. Encaramos 3 realidades perturbadoras. 1.
Somos impotentes perante a adicção e as nossas vidas estão incontroláveis. 2. Embora não sejamos responsáveis por nossa doença, somos responsáveis pela nossa recuperação. Não podemos mais culpar pessoas, lugares e coisas pela nossa adicção. Temos que encarar que o problema é nosso, encarar nossos problemas e nossos sentimentos. A principal arma da recuperação é o adicto em recuperação. Nós nos encontramos em recuperação em sentimentos, não no que fizemos no passado. Velhos amigos, lugares e ideias são frequentemente uma ameaça à nossa recuperação. Precisamos mudar de colegas, locais e diversões. Quando perceberam a incapacidade de levar a vida sem drogas, alguns de nós começaram imediatamente a sentir depressão, ansiedade, hostilidade e ressentimento. Frustrações mesquinhas, contrariedades menores e solidão frequentemente nos levam a sentir que estamos melhorando nem um pouco. Descobrimos que sofremos de uma doença, não de um dilema moral. Estávamos criticamente doentes, não éramos irremediavelmente maus. Nossa doença só pode ser tida através da abstinência. Detida através da abstinência. Ai, Aline. Essa é ela. Ah, então tá. Dando uma babosa nesse cabelo. Hoje experimentamos grande variedade de sentimentos. Antes de chegarmos à Irmandade, sentimos euforia ou depressão. Nosso sentido negativo do eu tem sido substituído por um interesse positivo nos outros. Respostas são oferecidas, problemas são solucionados. É uma grande dádiva nos sentimentos humanos novamente. Que mudança em nossa maneira de ser. Sabemos que o programa DNA funciona. O programa nos convenceu de que nos precisávamos nos modificar. Em vez de tentar modificar as pessoas e situações à nossa volta, descobrimos a oportunidade, encontramos um sentido de autoestima, aprendemos o autorrespeito. Este é um programa para aprender. Trabalhando os passos, chegamos a aceitar a vontade de um poder superior. A aceitação leva à recuperação. Perdemos o nosso medo do desconhecido. Somos libertados. Um beijo. Nós vamos continuar o próximo. Eu tô cansada. Próxima vez nós vamos entrar no capítulo 4.